E aí, pessoinhas, tudo bem com vocês? Então, um jeito um pouquinho diferente de estar com vocês sem estar, né? Mas sem deixar de trabalhar, jamais. Eu não vou poder estar com vocês hoje porque eu estou com uma conjuntivite. Uma conjuntivite nada mais é do que uma virosezinha que causa irritação nos olhos. E, assim, não é nada de grave, não aconteceu nada, tá tudo bem, mas ela transmite muito fácil, tá? E é bastante incômodo, e como a gente quer preservar vocês, como a gente quer manter vocês, óbvio, em segurança, tudo bonitinho, eu não pude estar aí com vocês hoje, mas isso não significa, senhoras e senhores, jamais que deixaremos de ter aula, não é? Sexto ano. Então, a gente está aqui para trabalhar e iremos trabalhar. Especificamente hoje, estreando essa nossa amiga aqui, ó. Olha aqui. A apostila 2, sexto ano, segundo semestre, tá? É com ela que nós atravessaremos os próximos meses até o final desse nosso glorioso ano letivo de 2025. Gente boa, vamos lá. Começando, página 10. Trabalho humano e transformações da paisagem. Pessoal, é claro, a gente precisa entender que a paisagem, como eu já disse para vocês muitas vezes, muda o tempo todo, certo? Ela muda porque o sol muda de lugar, ela muda porque o vento venta, balança a folha da árvore, ela muda porque as coisas estão acontecendo o tempo todo no mundo, e em acontecendo o tempo todo no mundo, a gente precisa estar atento, né? E a paisagem não é diferente. A paisagem funciona dessa mesma forma. Nós, humanidade, interagimos com a paisagem das maneiras mais diversas possíveis. Ou porque a gente vê alguma coisa e acha bonito, ou porque vê alguma coisa e acha feio, ou porque acha interessante, ou porque nos chama a atenção de alguma forma, de maneira positiva ou negativa, tá? Mas, para a gente entender bem paisagem, eu preciso que vocês venham para a escola. Saiam de casa, levanta, abre o olho, escova dente, toma banho, toma café, entra no carro, entra na van, sobe na bike, não sei, e vem para a escola. As imagens que a gente vê nesse trajeto de casa para a escola, elas são a representação da paisagem. Pensem bem, vocês devem ter reparado, certamente repararam, no prédio que está sendo construído ali na frente da escola, na rua da escola, né? Ao longo dos últimos meses ou dos últimos poucos anos, enfim. Percebam como ele vai crescendo aos pouquinhos, daí vai tijolo, daí vai mais uma laje, vai tijolo, mais uma laje, de repente o prédio está pronto, aí vai começar a pintar, aí vai começar a pôr o jardim na frente, a portaria, é caminhão que vai, caminhão que volta. Ora, a gente vê a paisagem tomando forma o tempo todo e mudando o tempo todo. Às vezes de forma natural, às vezes de forma, como é que eu posso dizer, que respeite o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa iniciativa de transformá-la, tá? Então, falando de paisagem especificamente, correndo lá na página 12, a gente consegue compreender muito bem isso, sabe? Porque a gente vê isso desde pequeno, desde que nasce até enquanto a gente chega na idade madura, o espaço muda ao nosso redor. E para a geografia, a paisagem é uma das principais categorias de análise. Lembrem lá do começo do ano, ou lembrem lá da integração que nós fizemos no ano passado. A paisagem é tudo que os olhos tocam, é tudo aquilo que a gente vê mudando no espaço geográfico, certo? Então, para mim, a paisagem ela é muito, de certa forma, poética. Porque a paisagem guarda a história, a paisagem guarda a evolução humana, a paisagem guarda a realidade social, a paisagem ela é testemunha e, ao mesmo tempo, ela é uma marca de um tempo.
Eu sei que este lugar, por exemplo, é mais antigo por conta da construção. Eu sei que aquele é mais moderno por conta também da construção. Eu sei que esta paisagem aqui me parece natural e assim sucessivamente. Então, retomando, a paisagem é tudo aquilo que os olhos tocam e em tocando a gente consegue compreender a passagem do tempo, a ação do homem e a ação da natureza, tá? Então, lá na página 13, está descrito o seguinte: paisagem é o conjunto de todas as formas e elementos que podemos perceber pelos nossos sentidos em determinada parte do espaço em dado momento. Então peraí. Paisagem são os sentidos no plural. São as particularidades, as semelhanças, as diferenças. Então veja bem, paisagem não é só visível. A paisagem é sensorial. A gente sente, a gente ouve, a gente vê, a gente cheira. Eu não recomendo as pessoas saírem lambendo paisagens, mas para todos os efeitos estamos aí. Mas tudo isso que vem enriquecendo e enriquece a nossa vida, enriquece o nosso repertório, enriquece o nosso conhecimento a respeito de onde nós estamos, a respeito do tal do espaço geográfico, né? Então, como vocês podem ver, aqui na página 13 do livro de vocês, a gente está vendo a Praça Rio Branco ou Marco Zero, no bairro do Recife, que fica na cidade de Recife, que é a capital de Pernambuco. Vejam, uma igreja, construções mais antigas, existe uma paisagem completamente diferente, por exemplo, de lugares mais modernos, se vocês puxarem aí pela lembrança, pela memória, a galera do dorama, do J-drama, enfim, essas coisas que vocês consomem, da HQ, do mangá. Ora, lugares modernos têm um certo aspecto, lugares mais antigos têm um outro aspecto, beleza? Então tá, página 14. Olha só. Aqui, essa imagem que está na página 14 é a estação Sapopemba do metrô lá em São Paulo. Para quem já pegou metrô, talvez seja a mudança de paisagem mais rápida do mundo na história. Porque a gente vê a paisagem passando pela janela do trem, a gente vê gente indo, gente vindo, gente carregando coisas, gente descarregando coisas. É letreiro, é luz, é som, tem cheiro. Tudo isso é uma paisagem. É aquilo que a gente está sentindo. Por consequência, vendo, ouvindo, tocando, cheirando. Certo? Então vejam. A questão é que, às vezes, a paisagem muda muito rápido. E como eu disse para vocês, essa mudança da paisagem ela pode ser tanto natural quanto intencional pela ação do homem, da humanidade, né? Quer ver? Exemplo simples. Vou construir uma paisagem para vocês e vocês vão sentir a paisagem. Centro da cidade, Natal, dezembro, verão, fazer compras com a mãe, com a avó, com a tia, com o pai, não sei. Sabe essa sensação? Meu Deus do céu, tá abafado. Meu Deus do céu, muita gente. Aquele cheiro de fritura na pastelaria. Mais isto, mais aquilo. Paisagem. Vamos mudar? Chegamos no shopping, ar-condicionado, tranquila temperatura, tem os perfumes das lojas, tem as vitrines e tal, mas vocês passam por aquele bendito quiosque do Nut Bavarian. Aquele cheiro que invade o espaço, invade o nariz da gente. Também é paisagem. Alguns de vocês pensaram, sei lá, numa loja de roupa, no shopping. Alguns de vocês pensaram numa loja, sei lá, numa loja de departamentos, no shopping. Alguns de vocês pensaram numa livraria, no shopping. No cinema, no shopping. Mas o Nut Bavarian, pá, subiu na cabeça da gente. Percebam, a paisagem, ela é um elemento visual, é óbvio, mas ela é um elemento da geografia que se capta pelos sentidos. Diversos sentidos, todos os que nós temos, certo? Agora,
vamos pensar. Isso da paisagem, ela pode ser, como eu disse no começo, tanto construída intencionalmente pelo homem, quanto pode ser construída pela natureza. E aqui, a construção que eu estou dizendo para vocês, ela pode ser a construção de uma bela paisagem, do mesmo jeito que pode ser a construção de uma imagem de uma tragédia, não é? Uma queimada, as cenas após uma enchente ou durante uma enchente, a queda de uma casa ou alguma coisa, de um prédio. Percebam, a paisagem ela vai demonstrar e ser algo do espaço geográfico naquele justo momento. Belezinha? Belezinha, belezinha, belezinha? Então tá bom. Gente boa, na página 15 temos aqui um pequeno exercício sobre completar as afirmações da maneira com que fiquem corretas. No final dessa minha explicação, eu vou trazer as correções dos exercícios para vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício da página 15 rapidão, tá? Não é para dar trabalho, não é para enlouquecer. Também na página 16 tem uma continuação dele, tá bom? Tem uma fotografia aqui de um trem, especificamente de uma Maria Fumaça, né? Ou de um trem a vapor. Tem que usar a cabeça. A gente vê Marias Fumaça ou trens a vapor circulando com frequência hoje no Brasil ou no mundo? Ver. Não esqueçam, beleza? Então tá bom. Exercício da 15/16 eu corrijo no final dessa minha aula. Página 17, pessoinhas. Elementos da paisagem. Bom, vamos lá. A gente percebeu o mundo, né? A gente tem essa capacidade cognitiva de sensações, ou melhor, de processar sensações. Agora, o fato é que cada conjunto, cada paisagem apresenta um conjunto de componentes que a gente consegue perceber. Então vamos lá: relevo, cheiro, som, aquilo que está ou não construído em determinado lugar, é uma árvore, é um prédio, é uma rua, é uma praça, é uma montanha, é um lago, é um rio. Todas essas coisas que compõem a paisagem são chamados de elementos da paisagem, né? É como se fosse um quebra-cabeça, junta tudo, pá, fez paisagem. Belezinha? Agora, existem diferenças fundamentais. Existem dois tipos, grandes grupos, digamos assim, de elementos da paisagem. Os elementos naturais de um lado, os elementos culturais ou antropizados ou humanizados do outro lado. Vamos lá. Um elemento natural, o que é? É aqueles que fazem parte da natureza mesmo, né? Olha só, rio, elemento natural. Árvore, elemento natural. Que mais? Céu, elemento natural. Percebe? Montanha, elemento natural. Vale, elemento natural. Beleza? Estão postos na paisagem naturalmente. Agora, os elementos chamados de culturais ou antropizados, antrópicos, humanizados, todos esses nomes, eles são aqueles que nós, como sociedade, fazemos, certo? Então são aqueles elementos que entram numa categoria de, digamos assim, construídos com intenção. Eu sou o prefeito e vou construir uma rua aqui. Vai à rua. Eu tenho este terreno e vou construir minha casa aqui. Tá ali a casa. Eu sou um empreendedor e quero construir um shopping. Tá aqui o shopping. Certo? Então esses elementos humanizados da paisagem somos nós, humanidade, que projetamos, colocamos, construímos, etc. A paisagem humanizada, a paisagem cultural, a paisagem antropizada, ela, não digo que substitui, mas ela vai tirar do lugar, muitas vezes, a paisagem natural. Pensa na escola. Não existia um pé de escola. Pegou uma semente de escola, plantou no chão, jogou água, esperou 30 anos, tá aí, renascer. Pá! Não existe isso. Antes da escola, antes do Central Park, antes de Sorocaba, antes do Brasil, quando isso aqui tudo era paisagem natural,
Conforme o homem foi trabalhando, tomando posse, tomando conta, ele foi cortando, adequando, construindo, destruindo, modificando, conforme a sua necessidade, conforme a sua vontade. Concorda? Então pensem comigo. Tava lá a paisagem natural, belezinha. Surge a humanidade com os seus desejos, suas vontades, suas intenções e as suas capacidades, isso é importante, modifica essa paisagem de maneira a deixá-la mais adequada para si. Tudo bem? Então, pensa nisso. Era a paisagem natural. Veio o homem e interferiu nessa paisagem conforme a sua intenção, conforme a sua vontade, a sua necessidade, e transformou essa paisagem numa chamada, né, paisagem cultural, ou antropizada, ou humanizada. Certo? Lindo. Na página 18, nós temos aqui exemplos de paisagens naturais, tá? Pensa o seguinte, nem todas as paisagens naturais foram modificadas pelo homem, tudo bem? Ainda que a gente tenha interferência, a nossa existência interfira na existência do mundo como um todo, nem tudo a gente conseguiu mudar dentro da paisagem, certo? Pensa numa floresta, pensa numa praia, por exemplo, pensa numa duna, pensa numa montanha, pensa... Enfim, essas paisagens que a gente entende como sendo fruto exclusivamente da ação da natureza, tá? Então, uma vasta floresta, uma floresta amazônica da vida, num determinado lugar onde não tem havido a interferência do homem. Paisagem natural. Pensa no deserto do Saara. Areia, 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 vento. Paisagem natural. Certo? Pensa na passagem de um rio. A não ser que ele tenha sido, claro, canalizado, a não ser que ele tenha sido retificado, a não ser que ele tenha sofrido uma interferência direta do homem, paisagem natural, certo? Então, pensem bem. O grande desafio da paisagem natural nos dias de hoje, além, claro, da discussão de clima, é compreender que nós temos impacto no mundo como um todo, né? Considerando o planeta Terra como um sistema fechado. E se a gente tem impacto sobre o mundo, existe também a necessidade de uma discussão e de um trabalho para preservação, manutenção, eventualmente ampliação das paisagens naturais, uma vez que elas representam a condição necessária ou demonstram não, mas contém muitas vezes, na maioria das vezes especificamente, aquilo que é necessário para a gente viver. Pense o seguinte, acaba completamente a cobertura vegetal do planeta Terra. A gente vai respirar como o quê? Ainda que os plânctons sejam os maiores responsáveis pela liberação de oxigênio para a atmosfera, vai ficar meio chato. Vai ficar meio chato. Porque essa alteração muito profunda da paisagem natural, ela vai gerar impacto para a gente, positivo ou negativo. Cabe a gente identificar quais são os impactos negativos e tentar, de alguma forma, resolvê-los da melhor forma possível, né? E é por essas e outras que existem as tais das políticas públicas, não é? E também iniciativas particulares para preservação das paisagens naturais. Por N razões. Pela manutenção da própria vida. 2, pela manutenção de uma paisagem que corre algum tipo de risco de desaparecer por qualquer razão, mas especial e principalmente pela ação humana. E aí a gente precisa lembrar que é dentro desse conjunto que a gente chama de paisagens naturais, que é o habitat natural de diversas espécies de animais, de plantas, etc., que ajudam a manter o equilíbrio dentro deste planeta. Nesse caso, um equilíbrio biológico e etc., tá? Então, preservar as paisagens naturais também significa preservar a nossa existência dentro das nossas necessidades mais primordiais. Ora, vamos recuperar um pouquinho que a gente falou há pouco tempo. Bacia hidrográfica, água.
Se você não tem o desenho da bacia hidrográfica, como é que você vai conformar um rio? Só para ter um exemplo, certo? Então, a partir disso, vocês começam a refletir. Poxa, realmente preservar a paisagem natural é um elemento importante na nossa existência, né? Então tá bom. Página 20. As paisagens culturais. Ora, é o que a gente faz, tá? Existem paisagens culturais que podem se confundir com paisagens naturais, principalmente as verdes. Imagina uma plantação gigante. A plantação é verde, a vegetação é verde. Então, essa plantação pode ser uma paisagem natural? Não, não pode. Porque naquele espaço, naquele pedaço de terra onde foi plantado, onde foram plantadas aquelas plantas, desculpa aí a redundância, houve a intenção de plantá-las. Plantá-las e colhê-las. O que vai fazer com elas depois é outra questão. Mas, mesmo às vezes o aspecto da paisagem natural tem uma grande interferência do homem. Tá? Então, pensa o seguinte. O que é mais evidente da paisagem cultural? Cidade, muito evidente. Muito, muito, muito. Prédio, rua, casa, loja, shopping, posto de gasolina, livraria, biblioteca, que mais? Sei lá, lanchonete, pedicure, tudo, 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 tudo. Certo? A nossa intenção, a nossa intencionalidade mudou essa paisagem de maneira que ela nos atenda. Não é? Pense bem. Alguém com uma ideia e grana pensou, vou construir uma casa. Pau. Vou construir um shopping. Pau. Vou construir uma escola. Tá lá. Entende? Então, a tal da paisagem cultural, ou antropizada, ou humanizada, tem a ver com isso. A intenção e a execução das nossas vontades e dos nossos desejos em relação à paisagem. Certo? Pensa nisso. Então, temos essa questão. Vejam bem, ainda na página 20, a gente tem um campo, uma plantação de canola. Canola, para quem não sabe, é um grãozinho desse tamanho que serve para fazer óleo. Tá? E na imagem logo abaixo, na página 20, a gente vai ter aqui uma mistura. A gente vai ter essas construções tradicionais, feitas de palha. A gente vai ter esses geradores eólicos, essas pasas, ventiladores gigantes aí, que utilizam a força do vento para gerar energia elétrica, energia renovável, certo? E também temos o mar. Olha quanta coisa junta. As paisagens podem se misturar? Eventualmente podem, mas nesse momento vamos tentar ter bem claro quais são as naturais e quais são as antropizadas, tá? Vocês vão ver um detalhamento maior sobre isso na página 21. Agora, na página 22, a gente vê muito claramente como que a evolução, nossa como espécie, muda a paisagem, por exemplo, nas moradias. As nossas adaptações ao ambiente, não é? Ora, aqui, primeira foto é de uma palafita. Uma palafita é uma construção comum em áreas próximas a rios. Por quê? Rios sobem e descem ao longo do ano conforme o seu regime. Então, a construção dessas casas em cima dessas madeirinhas é justamente prevendo que o rio vai subir, não inunda a casa, vai descer, tá tudo bem, certo? As casas de pau a pique, que é essa de tijolinho de barro, evidente aqui na segunda foto. Isso aqui é uma construção histórica. É uma mistura de barro com taquara ou bambu, faz os tijolinhos, coloca as taquaras como se fosse uma treliça, né, uma armação zona, e vai montando a casa. Um tipo de casa excelente para lugares muito quentes. Por quê? Porque ela o adobe, né, o pau a pique no caso, ele é um excelente isolante térmico. Então, no calor, o calor fica fora e a casa fica mais fresca. E, eventualmente, no frio, você vai ter também o interior da casa mais quente. Então, perceba, foi a nossa capacidade de pensar em soluções alterando a paisagem.
Do mesmo jeito, nessa terceira foto aqui, casa com esses telhados adaptados para neve. Lembra disso aqui? Coníferas, árvores que têm este formato, para que a neve caia, não fique depositada nos galhos e ela quebre. Então, observando a paisagem natural, o homem entendeu que, construindo casas cujo telhado tem o formato de uma cunha, também não acumula neve. Mas não corre o risco do telhado cair na cabeça da pessoa. É a nossa observação da paisagem, do comportamento da paisagem, que permite que a gente também altere essa paisagem. Tudo bem? Pois vamos. Página 23. Aqui tem uma das coisas mais interessantes da história da humanidade, que aqui nós temos uma pintura rupestre. Vocês sabem, né? Pinturas rupestres são os registros dos nossos muito antepassados lá nas cavernas, que registravam o seu dia a dia nas paredes. Registravam o quê? O que eles viam, o que eles estavam sentindo. Portanto, isto aqui é um registro de paisagem. Olha lá, tem um cercadinho, tem animais, tem pessoas. Isso aqui é um registro do cotidiano. Isso aqui é uma foto da época, entre aspas, foto, né? É meio crudes da vida, né? Registro. Quem fez este desenho registrou aquilo que viu. Olha que coisa bonita. E a gente vive ainda hoje dessa forma. Com a diferença que a gente usa esse equipamento aqui. E tá tudo bem. Certo? Página 24. Os povos originários ou os povos indígenas. Vejam, a relação dos povos originários com a sua terra, portanto com a paisagem, é diferente da nossa. Não estou dando juízo de valor, nem que é melhor, nem que é pior, nem isso, nem aquilo, mas é uma relação mais próxima, digamos assim, da dinâmica da paisagem natural. Óbvio, aqui a gente está vendo uma enorme taba, certo? Que são conjuntos de ocas. Mas, ou uma oca gigante, não sei dizer. Mas o fato é que esta arquitetura é humana. Somos nós interferindo na paisagem. Agora, o que está ao redor, tirando essa uma, duas, três construçõezinhas menores aqui, 4, né? 4. É floresta. Paisagem natural. É a forma com que este grupo humano organiza a floresta. Isso aqui, na verdade, se chama chabono, que é a clareira na floresta, tá aqui. É uma forma de viver, é uma forma de se ocupar o espaço, é uma forma de alterar e conviver com a paisagem, respeitando tradições de povos, neste caso aqui, os povos originários, que são os indígenas. Tá? Então, é possível a gente entender que existe uma relação entre homem e paisagem diferente só dessa que nós vivemos. Aliás, tem que compreender isso. Os diferentes grupos humanos vão ocupar o espaço e interagir com o espaço de maneiras diferentes, seguindo seus valores, as tradições e por aí vai. Mas para simplificar, pensa o seguinte: como as paisagens vão mudando, elas têm uma dinâmica própria. Lá na página 25 tem um espaço dedicado a dinâmicas das paisagens, neste caso especificamente ligadas às paisagens que nós alteramos. Falou? Paisagem rural é a vida no sítio. Galinha, porco, vaca, trator, plantação, árvore, seu Zé. Lembram? Veja, a paisagem rural, ela tem um aspecto próprio, porque você consegue identificar as atividades, por exemplo, da paisagem rural. Uma fazenda, rural. Plantação, rural. Vaquinhas, rural. Porquinhos, rural. Uma paisagem que, se eu pudesse me arriscar, predominaria a cor verde. Não confundir paisagem rural com paisagem natural, tá? Mas pense, tá lá.
Aqueles campos enormes, sem prédio, pouquíssimas casas, sem tanta interrupção, digamos assim, sem tanto estímulo quanto a gente tem na cidade, né? Então, paisagem rural, a gente consegue associar as atividades desenvolvidas naquele lugar. Cheiro de terra, cheiro de esterco, mais ou menos. Agora, do lado, a gente vai ter uma paisagem urbana. Paisagem urbana é clássica. Prédio, carro, rua, caminhão, moto, buzina, ambulância passando, loja, dentista, oftalmologista, loja, tal. Veja, a cidade, a paisagem urbana propriamente, pelo menos na minha opinião, ela é uma paisagem de muitas cores. Justamente para chamar a nossa atenção. Ah, vou entrar naquela loja. Ah, vou ir naquele restaurante. Ah, vou naquele... Entende? Então a paisagem urbana, ela também vai ter as suas características. É o trabalho de escritório, por exemplo. A nossa escola é urbana. Ela está preparada para uma vida urbana. E atende às necessidades de uma sociedade igualmente urbana. Então, tá lá o Santos organizando as vans e tem que segurar o trânsito e para carro e isto e aquilo, pá. Tudo muito rápido, é um outro tempo. O tempo da cidade é um outro tempo. Enquanto o tempo do campo é um tempo mais lento, plantar, regar e esperar, o tempo da cidade não. O tempo da cidade é imediato. E a gente vê isso manifestado na paisagem. De novo, ó, o prédio aqui perto da escola. A velocidade, ele subiu, tá pintado. O ano que vem tá pronto isso aí. Percebe? Ah, quer um outro exemplo? A construção desse prédio, quando tiver gente morando, quando tiver carro saindo e entrando, vai causar o quê? Trânsito. Aqui, nos arredores da escola, mudando a paisagem. Se ligou? Terceiro, que está aqui na página 25, é a paisagem industrial. Essa aqui eu já acho que é cinza, parede, fumaça, chaminé, máquina funcionando. É uma outra dinâmica. Nesta paisagem industrial, por exemplo, a gente concebe com muito mais facilidade um robô trabalhando, um braço hidráulico, alguma coisa, montando um carro ou transportando um container. Percebe? É uma outra dinâmica, também é uma outra atividade. Então, cada uma das paisagens, ela vai se caracterizar por determinadas atividades também. Entende? Então, cada momento da paisagem, cada realidade da paisagem vai também representar de alguma forma um lugar em específico e aquilo que se faz naquele lugar. Certinho? Certinho? Então tá bom. Gente boa, mais um pouquinho. Página 26. As mudanças na interação humana com a natureza graças ao surgimento das cidades. É um resumão de tudo que nós dissemos até agora. Como assim? Ora, existiu uma paisagem natural, como a gente pode ver aqui inicialmente, né, na página 26. Vejam, casinhas diferentes, a igrejinha está ali, existia uma cobertura vegetal mais abundante do que em 2019. Veja bem. Existe uma atualização da paisagem. Mas a diferença mais brutal que a gente vai ver é na página 27, a comparação da Avenida Paulista em 1910 e em 2020 e pouquinho. É outro lugar. É outra coisa. Praticamente não se vê mais árvores, se vê prédio. Entende? A nossa interação revela uma parte da história do lugar. Um lugar que preserva mais as suas tradições, digamos assim, vai alterar um pouco menos. Agora imagina uma cidade como São Paulo, maior cidade da América Latina, maior cidade do hemisfério sul do mundo. Vai mudar. Porque a vida na cidade mudou. E a forma com que a gente ocupa os espaços também mudou. Então, vejam bem como a gente vai mexendo com as coisas. A gente vai interferindo conforme a nossa necessidade. Alguns lugares, como é o caso aqui de Ouro Preto, são mais fáceis, é mais fácil de identificar, porque houve mudança
porém com muito menos intensidade do que na página 27 a gente está vendo aí a cidade de São Paulo. Belezinha? Ótimo, pessoinhas. Era isso que eu queria trazer para vocês inicialmente. Eu quero também, por favor, que vocês, se puderem, façam os exercícios da página 28, 29, 30 e 31. Parece muito, mas não é, gente, é rapidão. Essa aula aqui tem 40 minutos, mais ou menos, tá? Então significa que vocês têm mais um tempinho para trabalhar, falou? Eu quero voltar agora para corrigir o exercício lá da página 15, que está pedindo para vocês completarem as afirmações, para que elas estejam corretas, né? Então vamos lá. Complete as afirmações de maneira que fiquem corretas. A. Ela é composta do que podemos ver, dos cheiros que sentimos, dos ruídos que ouvimos, das texturas e dos movimentos que podemos perceber, e tudo isso é captado pelos nossos sentidos. Estamos falando da paisagem, hein? Por meio dela, podemos perceber as diferentes partes do planeta em que vivemos e nos conectar com o mundo à nossa volta com uma riqueza maior de detalhes. Sendo um conceito muito importante para a geografia, né? É um conjunto de todas as formas e elementos que podemos perceber por meio dos nossos sentidos em determinada parte do espaço em dado momento. Por fim, todas essas afirmações anteriores estão se referindo ao conceito de paisagem. Ah, coisa fofa. É até lindo demais. Geografia é coisa linda, cara. Pergunta 2, lá na página 16. Com base no exemplo a seguir, descreva uma parte da paisagem representada pelo artista que poderia ser percebida por você se estivesse no local. Está pedindo a descrição de sentidos. Então vamos lá. A. Com o tato, por meio da pele. A gente pode sentir, por exemplo, a temperatura dentro da estação do trem. Ou se você é mais desavisado, está ali parado do lado da plataforma, toma um vapor na perna. Não. B. Com audição a gente espera o movimento do trem, o barulho do movimento, o barulho do apito, as pessoas andando, né? Várias outras coisas. Aí eu quero que vocês complementem também. O olfato. Cara, pode ser o cheiro da madeira ou do carvão queimando. O cheiro do vapor. Eventualmente pode ter alguma coisinha aqui, alguém vendendo alguma coisa, pode ter o cheiro de alguma comidinha. O cheiro da própria estação. Óleo. Sabe óleo que coloca nas engrenagens? Óleo. E com a visão, cara, evidente. A locomotiva, o trilho, os próprios vagões, as construções, as pessoas, o telhado que a gente tá vendo aqui, a plataforma, tem fábrica lá no fundo, olha lá, a chaminé soltando fumaça. Se ligou? Sentidos e sensações. Tá? Vou dar uma pausinha aqui, virar as páginas, porque na sequência corrigirei os próximos exercícios, pessoas. Vamos lá. Aqui. Página 28. Olha, que beleza. A fotografia a seguir é da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nela observamos um conjunto de elementos da paisagem. No centro da imagem destaca-se a ponte Newton Navarro, construída para ligar vários bairros da cidade de Natal com municípios do litoral norte e sul, passando pelo rio Potengi. Além disso, visualizamos muitos prédios, o mar e diversos outros elementos que juntos estão compondo a paisagem. Veja bem, aqui tem um monte de coisa. Tem que, né? Pá, tá ligado? Aqui, tá lá. No quadro a seguir, classifique os elementos destacados na foto como elementos naturais ou culturais. Vamos pensar em elemento natural. Mar, tem céu, tem nuvens, tem a vegetação, tem a própria praia, né? Enquanto os elementos culturais ou antropizados ou humanizados, tem ponte, tem casa, tem prédio, tem a própria cidade aqui. Que mais? Tem barco aqui? Deve ter barquinho. Deve ter um barquinho aqui em algum lugar. Tem barquinho aqui. Tem barco, tem a igreja. Então veja, numa mesma paisagem você pode ter elementos naturais e antropizados, culturais, humanizados, certo? Página 29, exercício 2. Observe as fotografias a seguir. Indique as que podem ser consideradas naturais e explique o motivo dessa classificação. Eu acho
Me perdoem, mas eu acho que chalé não brota do mar sozinho, tipo coral, pá. Do mesmo jeito, eu não acho que aqueles chalezinhos ali da foto A também tenham brotado do chão. Acho que na foto A e na foto C existem elementos que foram colocados aqui nesta paisagem por vontade do homem, tá? Então, as fotos A e C, elas representam intervenções humanas na paisagem, enquanto a foto B e D representam paisagens que ainda não sofreram a interferência humana, tá? Exercício 3. Esta é uma foto de Londres, na Inglaterra. Lindo lugar, viu? Lindo lugar. Esse é o Rio Tâmisa. Um dos cartões postais mais famosos do mundo que atrai turistas de diversos lugares. Analise a imagem e faça o que se pede. Ora, aqui a gente tem o Big Ben, aqui a gente tem a Ponte de Londres e aqui a gente tem o Parlamento Britânico. Então vamos lá. Cite ao menos 3 elementos culturais da paisagem. Ah, já falei. O relógio, a ponte, o barco, os ônibus que estão passando ali em cima da ponte, né? A própria ponte. E a ponte é uma forma de utilização do rio pela sociedade que podemos identificar na imagem. Ora, esses barquinhos que estão aqui navegando no Tâmisa são os ferry boats. É comum o deslocamento de pessoas, principalmente turistas, pela cidade de Londres, pelo Tâmisa, nesses ferry boats. Então, paisagem natural rio, tava lá rio, construiu o barco, posso usar esse barco para transportar gente ou transportar carga, pá. Tudo bem? Tá bom. Página 30. Relacione os seguintes recursos de habitação às respectivas características. Ora, telhados adaptados à neve. Vai lá na segunda bolinha. Forma de construir muito utilizada em países onde neva durante o inverno. Sua configuração evita o acúmulo de neve nos telhados, pois eles são feitos bem inclinados. Formado em cunha. Casas de pau a pique. Primeira bolinha. Técnica de construção que se caracteriza pelo entrelaçado de pedaços de madeira, varas e bambus e pela junção desses elementos com barro amassado, o que resulta em paredes resistentes e duráveis. Por fim, palafitas, que é a última bolinha. Casas construídas geralmente em áreas alagadas, como margens de rios e manguezais. Seus pilares sustentam as casas, elevando-as acima do solo e proporcionando proteção contra enchentes. 5. Analise as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Depois escreva as afirmações falsas de modo a torná-las verdadeiras. Vamos lá. Os povos originários do Brasil são aqueles que chegaram ao nosso território com os portugueses. Negativo! Os povos originários do Brasil estavam aqui antes da chegada dos portugueses, são os nossos indígenas. Então, conserta aí. São aqueles descendentes dos primeiros habitantes aqui do Brasil. Em certas comunidades indígenas, as aldeias são construídas com materiais coletados nas proximidades, como folhas de bananeira, evidenciando a relação entre arquitetura e paisagem. Lindo, perfeito, sem correção. Tradicionalmente, os povos indígenas são desapegados do lugar onde habitam. O quê? Muito pelo contrário, esses povos amarram seus laços com esses lugares com toda a força possível. É a identidade, pessoal. Paisagem também é identidade. Por fim, acabou. Página 31. Vamos, pessoinhas. Processo de transformação da paisagem representado a seguir e faça o que se pede. Imagem A, paisagem natural sem interferência. Imagem B, já temos alguma interferenciazinha. Olha lá, uma estradinha, um barquinho, um caiaque, uns chalezinhos. Imagem C, humanizada. Exceto a montanha, que está aqui no fundo e algumas poucas arvorezinhas, humanizou. Antropizou essa paisagem completamente. Pergunta A. Indique algumas das principais mudanças da paisagem A e B. Ora, a gente tem um rapaz com um caiaque, a gente tem uma estradinha de terra, a gente tem algumas casinhas, algumas construções, já tem menos árvores. Tá? E a pergunta B. Indique algumas das principais mudanças da paisagem B para C. Olha só. Aumentou o número de rios, aumentou o número de ruas, agora tem ponte, tem aeroporto, tem prédio, tem até estádio. Tem um estádio. Percebe? Esta paisagem já foi totalmente antropizada. Pessoinhas, queria muito estar com vocês hoje, mas não foi possível. Essa aula vai estar no YouTube, procura lá no meu canal, eu vou postar lá no Classroom também. Por favor, não me deem trabalho.
tá? Não dá trabalho para quem tiver com vocês, tá? Desculpem, mas a gente não fica doente porque quer. Mas estão me tratando e sexta-feira que vem eu tô aí com vocês de novo, tá bom? Fiquem bonzinhos, bonzinho. Hoje é sexta-feira, viu? Bonzinho. Seja bonzinho, tá? Fiquem bem, se cuidem. Um beijão para vocês. Até sexta. Fui.